Nós iniciamos hoje uma série de mensagens chamada Comunicando a Nossa Fé. É uma série de mensagens que serão divididas nos 4 próximos domingos. Nesse domingo, nos próximos 3 domingos, são 4 mensagens, e cada mensagem ela vai ser dividida no culto da manhã com o culto da noite. Então, você que está aqui conosco, acompanhando essa mensagem, nós vamos chamar você para que você volte às 19 horas, para que você acompanhe o fechamento dessa mensagem. Comunicando Nossa Fé é o nome da série, mas o título da mensagem de hoje é O Privilégio do Mensageiro. O privilégio do mensageiro. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante, até o versículo 17. Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 17. Acompanhe a leitura comigo, que diz: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Me vem à mente os versos de uma canção que diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Os versos dessa canção, chamada O que é, mas mais conhecida como Viver e não ter a vergonha de ser feliz, são versos da canção do famoso Gonzaguinha, um dos clássicos da música popular brasileira. Mas a pergunta que se faz quando se vê esses versos é: quem são aqueles que podem cantar essa música como verdade de suas vidas? Quem que podem dizer que cantar a beleza de ser um eterno aprendiz? Quem que pode ver a vida que deveria ser bem melhor e ela será? Quem que pode dizer isso? Quem que pode realmente se apropriar dessas palavras como verdadeiras? Na mensagem de hoje, nós esperamos mostrar a vida como um privilégio, como uma dádiva, dentro de um contexto específico, é claro, que envolve primeiro uma experiência que é fantástica, uma experiência de transformação, que é no âmbito do coração, daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Mas também ela se estende por uma oportunidade que é incomparável, a pregação, o anúncio do Evangelho, de lábios daqueles que foram uma vez transformados por essa mensagem. E por fim, nós vamos ver o desfrute de um amor e de uma intimidade que Deus reserva na caminhada da vida. Dessa vida, como diz o verso da canção, que é bonita. O texto de Romanos, quando Paulo escreve, ele nos mostra algumas características daquele que é um mensageiro, daquele que porta uma mensagem, que leva essa mensagem, que carrega consigo essa mensagem. Eu quero destacar aqui algumas lições
Quando olhamos para o texto de Romanos, vemos que, primeiro, deve haver uma confissão do coração. Uma confissão do coração. O nosso coração precisa confessar essa verdade. O nosso coração precisa carregar essa verdade. O verdadeiro mensageiro é aquele que carrega a mensagem no coração. O que nós vamos fazer, e como entendemos que nós somos privilegiados como mensageiros de uma mensagem maravilhosa, e no próximo domingo nós vamos falar sobre o conteúdo da mensagem, mas hoje especificamente nós queremos abordar o mensageiro, aquele que leva essa mensagem poderosa. Ele tem que entender que ele carrega essa mensagem no coração. Eu escrevi em um dos slides dizendo que nós não somos carteiros que carregam mensagem sem se envolver com o conteúdo e o remetente, mas pessoas que antes foram transformadas pela mensagem que portamos. Não somos apenas carteiros que pegam as várias cartas e vão de casa em casa levando essas mensagens, sem se envolver com a própria mensagem. Eles não sabem o conteúdo que estão nas cartas, eles não conhecem nem mesmo aquele que escreveu. Nós não somos chamados para sermos carteiros, levam mensagens que nós não nos envolvemos. Pelo contrário, nós somos portadores de uma mensagem que carregamos no nosso coração, na nossa vida, carregamos as marcas dessa mensagem, e não só da mensagem, mas também do remetente. Eu e você temos que levar uma confissão do coração. Muitas vezes nos preocupamos em levar essa mensagem, mas nos esquecemos que nós somos os próprios portadores dessa mensagem. Veja comigo de novo, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Versículo 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e olha só, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Porque com o coração, mais uma vez, aqui Paulo mostrando a importância do envolvimento, e muitas vezes quando a palavra coração, alma aparece, ele está falando do âmbito geral do ser humano, que envolve todo o seu ser. Ele fala mais uma vez, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqueles que tiveram suas vidas transformadas, são os verdadeiros mensageiros. O evangelho não é portado por alguém que não teve sua vida transformada, mas o evangelho só é carregado no coração daqueles que foram alcançados pela salvação em meio a Jesus Cristo. E ele fala, aquele que confessa Jesus e crê que Deus o ressuscitou. Muitas pessoas até procuram confessar Jesus, mas cheio de limitações. Eu gosto desse Jesus, eu creio em Jesus como um grande ativista religioso, ativista social, aquele que olhou para as minorias, como se Jesus só tivesse olhado para aqueles mais fracos e necessitados e marginalizados, mas Cristo olhou para eles, olhou para os religiosos, olhou para os reis, porque todo ser humano precisa de Cristo. Engana-se aquele que acha que Jesus Cristo veio apenas para minorias. Não, Jesus Cristo veio para toda a humanidade, seja ela rico, seja ela pobre, seja ela com alguma coloração diferente da cor da pele, seja ela de status social em ascendência ou descendência, Jesus Cristo veio para tudo e para todos. Ele veio trazer a redenção para tudo e para todos. Por isso, quando eu entendo que existe uma confissão no meu coração, primeiro, como mensageiro, como privilégio do mensageiro, eu tenho que entender algo que está latente na vida daquele homem e da mulher que confessou Jesus como Senhor e Salvador, que somos testemunhas vivas. Atos capítulo 1, versículo 8, você não precisa abrir, eu vou ler para você, fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder do Espírito Santo de Deus que nos envolve hoje, é para sermos testemunhas, é carregarmos algo precioso que temos. Entendemos que Jesus nos alcançou não só para nos livrarmos da condenação e nos enviarmos para o céu, como muitas pessoas erroneamente acreditam, mas Ele nos alcançou para que venhamos a desenvolver um propósito ainda aqui na terra. Deus nos deu um propósito maravilhoso. Me vem à memória quando os discípulos, está relatado no livro de Atos, quando eles foram impedidos de carregar essa mensagem,
quando ali aqueles religiosos, autoridades disseram: olha, vocês serão libertos da prisão, mas vocês têm que ficar quietos, vocês não podem mais levar essa mensagem, vocês não podem mais anunciar esse caminho, essa verdade, essa vida, vocês não podem mais. E eles declaram assim: como que faremos isso? Não tem como, faz parte da nossa vida, essa mensagem não é algo que está apenas na nossa boca, mas ela flui do nosso coração. E eles dizem: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque ela transformou o nosso coração. Semana passada tive a grata oportunidade de ministrar aqui sobre sal da terra e luz do mundo, e foi dito que nós somos sal, nós não vamos nos tornar sal, nós somos luz. É uma transformação que já aconteceu naqueles que se renderam a Jesus Cristo, é algo que já está no nosso coração, alcança a nossa vida como um todo, todos os ambientes que trabalhamos, estudamos, convivemos. O cristianismo vem trazer uma nova realidade, uma transformação. Como que ele fala, os discípulos falam: como que nós podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, e por que não experimentado? É isso que uma testemunha faz. Ninguém tem autoridade para testemunhar em nome de outra pessoa. Se um policial, um juiz, uma autoridade sabe que aconteceu um delito, ele vai chamar as testemunhas. Testemunhas são aquelas que estavam no local, que viram, que vivenciaram, ou até mesmo foram vítimas do acontecimento. Essas pessoas que têm a autoridade para testemunhar. É assim que acontece comigo e com você. Nós temos uma autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus de testemunharmos algo que experimentamos. Então, quando há uma confissão de coração, muda completamente. Quando nós abordamos a pessoa, nós estamos falando uma linguagem que nós vivemos. Como eu disse, quero lembrar que nós não somos carteiros que não nos envolvemos com a mensagem correspondente, mas somos pessoas que foram antes transformadas por essa mensagem. Somos testemunhas vivas. Outro aspecto importante é que quem somos como evangelistas é tão importante quanto a mensagem que compartilhamos. Quem somos como evangelistas é tão importante quanto a mensagem que compartilhamos. Sabe que eu estou convencido de que o maior obstáculo para o evangelismo é o fazer evangelismo de forma pragmática, sem pensarmos em quem devemos ser como evangelistas. Sabe que se portamos uma mensagem em nosso coração, a nossa vida ela fala muito alto. Ela fala para o sentido positivo ou para o sentido negativo. Se nós temos um testemunho vivo em Cristo Jesus, e eu não estou falando de uma pessoa totalmente perfeita, isenta de erros, porque isso não seria um testemunho plausível, porque até nos nossos erros nós glorificamos a Deus. Vou te explicar isso. Até mesmo nos nossos tropeços são oportunidades das pessoas verem que o Deus acolhe até aquele que cai, aquele que é um Deus que levanta aquele que está abatido. Até mesmo nos nossos tropeços da vida, nós percebemos um Deus que vem em nosso socorro, e aí mais uma oportunidade de mostrarmos a graça do Senhor. Mas é inevitável que o nosso testemunho, ele fala, as nossas ações ministram. Tenho certeza que se você tem convicção da obra que Cristo fez no seu coração, em determinados momentos, a sua atitude é diferente, não porque eu e você somos pessoas melhores que as outras, mas porque carregamos uma confissão no nosso coração que nos transformou e nos habilita a termos atitudes diferentes, e as pessoas começam a ver a você, a mim, e começam a questionar: como é que você age assim? Por que você é diferente? O que você carrega? É essa confissão. Por isso, quem somos como evangelistas é tão importante quanto a mensagem que carregamos. Qual é o meu e o seu testemunho nessa sociedade? Será que em meio à pandemia, isolamento social, as más notícias, nós temos sido portadores de boas notícias? Nós temos sido profetas da esperança, profetas de um reino de Deus, profetas do poder de Deus que age em nós? Por isso que eu e você precisamos olhar e entendemos o privilégio de sermos transformados, o privilégio da salvação. Eu quero mais uma vez
apenas relembrar, versículo 9 fala que com sua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres, será salvo. Versículo 14 fala: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como é que eu posso invocar a Deus, adorar a Deus, se eu não creio nele? O autor aos Hebreus diz que quando nos aproximamos do altar de Deus, temos que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, o presenteador daquele que o busca. Nós temos que crer que Deus existe e que está no controle de todas as situações. Nós podemos dizer que Deus usa, preste bem atenção aqui, Deus usa homens e mulheres cujos corações são convencidos pela tragédia do pecado e a realidade da salvação. Eu vou ler de novo. Deus usa homens e mulheres cujos corações são convencidos, primeiro, pela tragédia do pecado e em seguida pela realidade da salvação. Deus vai nos usar, porque nós entendemos o que o pecado fez e tem feito na vida e no coração do ser humano, primeiro a começar em nós. Quando olhamos para a nossa vida antes da cruz, quando olhamos para a nossa história antes de Jesus, vemos a tragédia que o pecado trazia, a tragédia que o pecado fazia em nossa vida, seja no nosso casamento, seja na nossa própria relação com o próximo, com os filhos, conosco mesmos. É a tragédia do pecado. Mas uma vez alcançados por essa salvação em Cristo Jesus, nossa vida mudada, transformada, entendemos a realidade da salvação, que nos redime, que traz significado novo para a nossa existência, para a nossa história. Então começamos a valorizar o próximo como a nós mesmos, começamos a amar as pessoas, começamos a entender o que o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos encoraja a sermos: sal, luz, as bem-aventuranças daqueles que são humildes de espírito, mansos de coração, aqueles que são misericordiosos e assim por diante. Essa salvação, por isso, é aquele que conhece, vive e só então vai anunciar. A confissão do coração, porque a salvação traz uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade do anúncio. E essa é a segunda lição. Primeiro, a confissão do coração. Segunda, uma confissão dos lábios. Uma confissão dos lábios. Os nossos lábios precisam confessar essa verdade. Agora sim, uma vez entendendo o privilégio que nós somos como mensageiros, que temos a nossa vida transformada, mudada, que nós nos envolvemos sim com a mensagem corremetente, nós agora vamos confessar com os lábios. Nós vamos levar essa mensagem. E os nossos lábios vão proferir salvação. Versículo 14, versículo 15 de Romanos capítulo 10 diz: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha a pergunta do apóstolo: como que eles vão crer se não ouviram? Ou seja, existe sim uma responsabilidade sobre o homem e a mulher transformados em Cristo Jesus, de confessar agora com os lábios. E quando eu falo confissão dos lábios, nós estamos falando de anúncio de salvação. Nós estamos falando da proclamação do Evangelho. Pode ser pela sua própria vida, pelo seu testemunho, como já foi dito aqui, ou proferindo palavras para as pessoas. Desde um convite para o Lar de Paz, que vai iniciar essa semana de forma virtual. Quando nós falamos eu me importo com você, essa é uma confissão dos lábios. Por que eu me importo com você? Porque eu carrego uma mensagem em meu coração e eu tenho uma responsabilidade de anunciar essa mensagem com os meus lábios. Olha só o que o pastor norte-americano, escritor de muitos livros, A.W. Tozer, escreveu: nós precisamos sim de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, que o céu ainda é real, que o pecado ainda é errado e que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é bem radical, mas olha só, nós precisamos de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, apesar de que existe uma teoria de que o inferno é gelado, tão gelado que vai queimar. O inferno não é uma circunstância física, mas é a ausência total do Deus Todo-Poderoso. Mas ele diz:
que digam que o inferno ainda é quente, que o céu ainda é real, que o pecado ainda é errado e que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus ainda procura mensageiros que levem essa mensagem. E muitas vezes a sociedade e um falso cristianismo, um falso evangelho, quer deturpar essa mensagem tão radical do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, quer maquiar o evangelho. Não, aceite o que dá para aceitar, aceite o que você entende dentro do seu mundinho, vai conformando o evangelho segundo a sua capacidade de aceitação. Isso tudo é mentira, falácia, engano. O evangelho é o evangelho é confrontador. Recentemente foi ministrado aqui sobre quando pregamos o evangelho, há duas reações apenas: ou uma aceitação incondicional, uma rendição ao evangelho, ou há uma aversão total a essa mensagem. Não há meio caminho, não há um caminho que possa agradar a ambos. Ou nós nos rendemos a ele, ou existe uma rejeição total ao evangelho. Assim que foi com Jesus, assim que foi com os apóstolos ao pregar o evangelho. É uma confissão dos lábios daqueles que creem em Cristo Jesus. A palavra no original grega usada para pregar aqui, ela significa ser um arauto, a pessoa que anuncia as boas novas. Nós temos que ser arautos do Senhor, aqueles que anunciam sempre. Por isso nós estamos sempre falando aqui sobre a importância que temos como cristãos de anunciar o evangelho. E existem muitas pessoas como cristãs que se fecham em seu mundo fechado, e agora se fecham em suas casas e apartamentos, e colocam lá um hashtag fique em casa, como se ser cristão fosse tirar férias em pandemia. Mais do que nunca, nós somos chamados para proclamar as boas novas. Mais do que nunca, somos chamados para entrar na vida das pessoas, levarmos o verdadeiro evangelho. A história do cristianismo nos comprova que Deus sempre usou homens e mulheres, primeiro dispostos, que Deus colocou coragem em seus corações, e foram grandes anunciantes, proclamadores do evangelho de Jesus Cristo. Em toda a sua história, quando cuidavam de pessoas que estavam doentes, quando ninguém mais queria cuidar, quando entravam em locais que ninguém mais entrava, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando tocava naqueles que eram leprosos, marginalizados, ele foi enviado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se fez carne para estar entre nós, ele foi enviado para uma sociedade totalmente corrupta, para pregar o evangelho. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Confissão dos lábios. Martim Lutero, um dos reformadores, certa vez disse: não importa se Jesus morresse 1000 vezes, se ninguém soubesse disso. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem mais poderosa que eu e você precisamos e devemos levar. Por isso, entendemos que somos os únicos que podem pregar a mensagem para as pessoas. Na palavra do Senhor você vê inúmeros exemplos de Deus usando eu e você, usando homens e mulheres tão simples e limitados como eu e você, para levarmos essa mensagem. Usou os lábios desses homens para levar mensagens. Você vê desde o Velho Testamento, simples Noé, Gideão, Moisés, tantos juízes ali que estiveram, pessoas simples, incapacitadas, mas Deus usou essas pessoas como portadores de uma mensagem, porque não era o que elas falavam, era o que elas viviam. A confissão dos seus lábios era assegurada pelas suas ações como cristãos, homens e mulheres de Deus. Jesus Cristo veio e treinou 12 homens e falou: agora vocês vão fazer o mesmo. E essa mensagem chega até a mim e a você. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como embaixadores, nós reconhecemos que o local que pisamos é território de Deus. O que somos, nós não somos desse país, dessa nação, nós somos cidadãos dos céus, mas como embaixadores nós somos representantes legais desse reino dos céus. Ou seja, quando nos achegamos às pessoas, levamos uma mensagem do reino do qual pertencemos, o reino dos céus.
Por isso que os nossos valores são diferentes. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem nos entender. Por isso que as pessoas às vezes nos julgam. Mas é por isso também que Jesus Cristo fala: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós que têm sede e fome de justiça, porque vocês serão fartos. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Deus está sempre conosco, porque essa tarefa é urgente. Os últimos censos dizem que 1/3 da população se diz cristã. É claro que muitas dessas pessoas são apenas cristãos nominais, não cristãos verdadeiros. Mas mesmo levando 1/3 da população, existem 2/3 da população que não se identificam com Jesus. Há muito trabalho a ser feito ainda. Há muitas pessoas a serem alcançadas por esse evangelho. Há muitas pessoas que ainda estão sofrendo porque não encontraram essa luz em meio às trevas dos seus corações. A tarefa é urgente. Mas também há um anúncio de vitória. Veja bem, o evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Há uma ilustração muito linda do pastor Martin Lloyd-Jones. Ele fala que o evangelho é como boas novas. Se um rei ele vence uma batalha, ele envia mensageiros para o seu reinado, para passar por todas as vilas do seu reino, anunciando as boas novas. As boas novas são notícia de algo que já aconteceu. Quando a palavra do Senhor diz que nós levamos o evangelho, as boas novas, a salvação, nós levamos uma notícia de algo que já aconteceu na cruz, lá no Calvário, e também no túmulo vazio, e agora em nosso coração, em nossa vida. É um anúncio de boas novas, de uma notícia. Agora as outras religiões, elas não levam boas novas, elas não carregam uma notícia boa, elas carregam conselhos. É assim quando um rei perde uma batalha, ele não manda arautos com uma boa notícia, eles enviam mensageiros com conselhos. Olha, nós perdemos a batalha, preparem-se para a próxima guerra, se esforcem, coloquem os soldados assim, vamos se preparar, o inimigo é assim, assim assado. São conselhos. Fora do cristianismo existem apenas conselhos. Eles não têm uma boa notícia. Eles se esforçam, mas é como se fosse malhar em ferro frio, é como se fosse nadar e morrer na praia, sem antes pisar em terra firme. São conselhos. Eu e você carregamos o anúncio de vitória. Nós levantamos o estandarte do Senhor dizendo: o Senhor venceu, Ele é vitorioso, Ele venceu a morte, Ele nos deu vida. E é esse anúncio que eu e você carregamos, o anúncio de vitória, querido, de vitória, que começou na nossa vida, e carregamos esse anúncio para as pessoas. Nós somos esses arautos. Uma confissão de coração, uma confissão de lábios. E para terminar, nós vamos para a terceira lição, uma revelação de amor e intimidade. Mas essa terceira lição são cenas do próximo capítulo. Eu convido você a retornar nessa transmissão no culto das 19 horas. Nós vamos ter a sequência dessa mensagem. O pastor Leonardo estará aqui ministrando, revisando esses pontos e trazendo o desfecho dessa mensagem, que começou com uma confissão do nosso coração, se desdobra numa confissão dos nossos lábios, e nós temos uma tarefa que é urgente. Nós somos portadores não de bons conselhos, mas de uma notícia de salvação, de vitória, e ela vai se desdobrar no privilégio do mensageiro de desfrutar de um amor e de uma intimidade com o Senhor, porque o texto diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.